Estamos de volta e agora para destacar o automobilismo. O alemão Sebastian Vettel foi o vencedor da primeira etapa da Fórmula 1, disputada no final de semana na Austrália. O piloto da Ferrari superou o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, que chegou em segundo lugar. O finlandês Kimi Raikkonen, também da Ferrari, completou o pódio. Em Ascurra, foi disputada a segunda etapa do campeonato do Kart Clube Blumenau. Veja como foram os resultados. Na categoria Master, a vitória foi do piloto Carlos Eduardo Ribeiro. Eduardo Bona chegou em segundo lugar. Na categoria Light, o campeão foi Fabrício Wolff. Sandro Locatelli foi o segundo colocado. Com os resultados, Eduardo Bona lidera a categoria Master com 38 pontos, seguido de Cristiano Baifus com 27. Na categoria Light, Fabrício Wolff lidera com 37 pontos, 7 a mais que Guilherme Puerari. A próxima etapa será disputada no dia 5 de maio, no kartódromo de Balneário Camboriú. Eles têm uma jornada de trabalho extensa, quase sempre perigosa e que, além de coragem e força psicológica, exige muita resistência e condicionamento físico. Estamos falando dos policiais militares. E a FURB, por intermédio de um projeto desenvolvido pelo curso de Educação Física, está realizando uma pesquisa muito interessante e importante. E para falar sobre o assunto estão com a gente o professor Luiz Francisco Reis e a policial militar Fernanda Luzani. Professor Luiz Francisco Reis, meu amigo Chico, professor na época de faculdade, obrigado pela presença. Fernanda também, boa noite. Professor, como é que surgiu a ideia desse projeto? Boa noite, Cláudio. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui relatando o nosso projeto. E muito importante a presença da Fernanda aqui também, porque tudo originou basicamente do trabalho de TCC, no qual eu orientei ela. E esse trabalho deu início, então, ao projeto de pesquisa que a gente tem hoje. E o que consiste esse projeto, essa pesquisa? Bom, primeiramente, um pouquinho diferente do início do trabalho da Fernanda, que foi baseado principalmente na pesquisa relacionada a um grupo menor de pessoas. Hoje em dia, a pesquisa atende a todos os policiais. Nós estamos praticamente no terceiro ano e, diferentemente do primeiro também, que a gente só avaliou especificamente a questão da composição corporal, hoje em dia a gente está também avaliando a questão da aptidão física, através de testes físicos. Fernanda, você já era policial quando decidiu fazer esse projeto ou você era só aluna do curso de Educação Física? Não, eu já era policial. Aí você viu a necessidade, começou a sentir isso na corporação, como é que surgiu essa ideia? Sim. Há tempos a gente percebia que não havia tanta preocupação com esse lado da aptidão física dos policiais, e daí como eu voltei a estudar, eu pensei justamente em trabalhar em cima de um projeto que buscasse conhecer como é que estava esse condicionamento físico, para tentar montar programas para melhorar essa condição. Qual é a carga horária hoje de um policial militar? Depende, tem carga horária semanal de 30, 40 horas até 60 horas, depende da escala de serviço, né? Porque a dificuldade é justamente a escala. Mas geralmente, assim, um policial militar, ele trabalha quantas horas seguidas? Que a gente vê um policiamento na rua, né? Enfim, ele fica quanto tempo de serviço e depois qual é a folga dele? Depende. Tem escalas de 6 horas de serviço, dependendo qual é a modalidade. Por exemplo, ostensivo a pé. O policial que trabalha a pé, ele não trabalha mais que 6 horas, porque é muito cansativo. E tem as escalas de rádio patrulha, que daí normalmente é 12 horas, daí tem folgas de 24 e 48 horas. Professor, nessas primeiras pesquisas, né, o que o senhor detectou mais, assim, por exemplo, na avaliação física que você fez com os policiais? Qual é a maior deficiência, qual é a maior aptidão? Já deu para perceber mais ou menos? Sim, isso é bastante claro. Como a Fernanda salientou aqui, dentro da polícia existe determinados grupamentos, podemos chamar assim, né, Fernanda? Onde tem policiais que estão muito bem preparados, como é o caso da ROCAM, PPT e o CANIL, acho que são determinados segmentos. Eles têm um preparo maior e eles diferem em termos de resultados de aptidão física e dos componentes da composição corporal em relação a outros segmentos
dentro da própria corporação. Tá? Então é bem visível a diferença nesse aspecto. E você, como policial, Fernanda, o que você detectou, assim, por exemplo, o seu trabalho, assim, o que exige para você, não sei qual é a sua função dentro da corporação, mas qual seria a aptidão que você mais necessita, no caso, para exercer a sua profissão? No meu caso, eu trabalho na central de emergências, então, assim, a gente passa a maior parte do tempo sentado. Então, a postura. Exatamente. É flexibilidade, é força, são várias coisas além que vão melhorar a nossa condição ali, né? Mas para o pessoal da rua, todas as aptidões são essenciais, não tem como faltar. A gente tem umas imagens aí que o Gilson vai rodar para a gente, já do trabalho que é realizado pelo professor Francisco aqui na FURB, e também temos imagem aí da polícia na rua, enfim. Professor, como a Fernanda falou, essa é a questão da postura para quem trabalha, por exemplo, lá no quartel, né, sentado, né, às vezes, sei lá, 6 horas, você falou. 6 horas. Já deu para avaliar o que causa isso no corpo do policial militar? O que efetivamente causa, eu não tenho ainda a resposta, mas é possível verificar que existem alguns desvios posturais relacionados, talvez, a alguns aspectos do dia a dia deles. Então, eles mesmos relatam que, por exemplo, o equipamento que eles carregam pesa em torno de 20 quilos. Alguns desvios, principalmente na questão da pisada, existe uma quantidade bastante grande de policiais que a gente viu que não tem uma pisada normal, e aí são questões que não foram ainda avaliadas em termos da pesquisa, porque, digamos assim, a gente vai chegar lá. Então, verificar por que essa pisada, por exemplo, ela está irregular, como, por exemplo, o pé cavo, se é proveniente de algum tipo de esforço ou uma demanda do dia a dia, ou talvez até do próprio calçado, sendo um calçado de não tão boa qualidade, assim, vamos dizer. Não tenho ainda a resposta para isso. Nessa linha, professor, o que da teoria já foi levado para a prática e do contrário, em percentuais, já é possível alinhar a ideia da teoria com a prática, desenvolver o trabalho pesquisado já no dia a dia lá da corporação? Em termos de resposta? Isso. Assim, sempre que são feitas as avaliações, são enviadas respostas individuais para cada participante e a resposta de grupo para o batalhão para efeito de uma tomada de decisão. Porque uma das questões relacionadas ao projeto é que eles gostariam de ter implementado, possivelmente dentro de um espaço de tempo, uma atividade física para o policial desenvolver essa atividade. Então, alguns, melhor dizendo, uma boa parcela, eles veem com bons olhos os resultados que a gente fornece para eles. Até, por exemplo, aquele que esteja um pouquinho fora da sua condição ideal, ele procura, então, através do resultado, buscar essa condição ideal. Tá? E alguns, digamos assim, talvez não veja ainda a aplicabilidade, mas isso são casos isolados, né? Mas a adesão está A adesão é bastante grande. No primeiro ano, assim, não foi a resposta não foi, pelo menos o sentimento que eu percebi, não foi tão bem positivo. Mas na medida que eles começaram a entender o projeto e a finalidade, aí eles começaram até a vir a buscar mais de uma avaliação por ano. Eu ia dizer, a ideia é aceitável na corporação. Tanto que a ideia deles é manter o projeto, né? Fernanda, existe algum trabalho, a gente sabe que tem vários professores de educação física hoje que são policiais militares. Sim. Tem um trabalho físico dentro do quartel, ou seja, vocês têm essa preparação física lá, o soldado ele tem essa preparação? Sim, até a partir do nosso projeto, a PM ela começou também a inserir atividade física dentro das escalas de serviço. Atualmente, conforme o professor relatou ali, ele especificou esses grupos, ROCAM, Que é mais de PPT, ação, né? eles são equipes especializadas. Eles têm um horário específico para a prática esportiva e eles praticam mais vezes durante a semana. O pessoal que trabalha na rádio patrulha, eles praticam todo o serviço de dia.
Então, vamos supor, eles estão hoje de dia, no início do serviço deles, vão ter 2 horas para praticar atividade física. De início, lógico que é pouco, assim, pensando que eles vão acabar praticando talvez 1 ou 2 vezes por semana. Mas a ideia futuramente é que isso seja ampliado, né? Ainda não é todo mundo que pratica, por exemplo, eu na Central Regional não pratico. Eu não tenho esse espaço, não tenho na minha escala de serviço esse espaço. Mas eles possibilitam que se o policial tiver interesse, ele pode praticar quando tiver de folga nos horários que as guarnições de serviço estão praticando. Quanto por cento da corporação comprou a ideia? Pratica? Atividade física? Isso. Assim, é obrigado, né? É obrigado. Eles são obrigados a praticarem. A gente não é. Só que assim, a ideia é justamente que eles possam praticar mesmo que seja fora da escala de E serviço. de repente, justamente, o pessoal que fica mais tempo sentado é o que mais deveria praticar Sim. atividade física Até porque o meu TCC foi justamente essa comparação, né? Só reforçando essa tua proposta acadêmica, ela nasceu com base de uma necessidade lá dentro do quartel? Sim. Até porque eu trabalhava na central de emergência e para mim eu via aquele perfil da nossa central como um problema. Tem toda uma questão de ergonomia também do ambiente, mas enfim, teve diferenças assim dos grupos que foi a comparação. Então, no meu caso foi por causa da central de emergências e a gente resolveu comparar então com o pessoal que trabalha mais ativamente na rua, né? Uma vez concluído esse projeto, será uma publicação científica? Sim, a gente já tem material em vias de publicação, né, que até é uma das contrapartidas para a manutenção do projeto é a publicação de artigos, né? Mas tem informações aí para muita coisa. E o projeto ele tem um prazo de validade? Atualmente nós estamos no prazo atual, ser vencimento no meio do ano, em julho, né? E vamos tentar renovar ele para que perdure mais 2 anos. O projeto é inédito? Para cá? Acredito lógico. que sim. Agora vocês têm conhecimento de outras... Até porque assim, essa questão da atividade física no meio da Polícia Militar, falando em termos, acho que eu posso falar pelo país inteiro, o policial militar, pelo que a gente sabe, ele não tem um horário específico para atividade física, um horário que... tipo, como é o do Exército. O Exército, num determinado horário, o militar ele vai lá e tem a prática da atividade física através do seu oficial que vai dar a educação física, vamos dizer assim. E o policial militar ele não tem, no Brasil inteiro não tem isso. Então, uma das ideias do projeto é, com base nesses resultados, conscientizar o comando em Florianópolis, para que eles tenham ideia de como é que está o policial hoje e a partir daí, quem sabe, numa tentativa de ter esse horário específico para a educação física. O horário que eu digo, o horário pago, né? Porque o policial acaba fazendo atividade física porque às vezes também sai cansado do serviço e não tem a disposição, né, para chegar e fazer a atividade. Mas, Fernanda, parabéns pela iniciativa, muito obrigado pela presença e o nosso esporte estará sempre aberto aqui para ideias interessantes, né, e importantes como essa que você teve, que o professor Chico aí acabou, né, levando em frente e fazendo esse projeto muito bom. Obrigado pela presença. Assim, só para complementar, eu acredito que o próprio comando, quando vieram para a defesa do TCC da Fernanda, eles abraçaram de tão bom gosto a ideia, que daí mesmo que surgiu a solicitação para que a gente desse seguimento ao projeto. Se não fosse a Fernanda, com certeza não teria acontecido nada. Beleza, então. Chico, obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho. A gente também está à disposição aqui. Quando precisar, é só chamar, tão pertinho aqui, ladinho, né? Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui divulgar o que a gente está fazendo. Valeu aí. Bom, gente, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o nosso esporte.